Bom dia, hoje é 17 de abril de 2020, sexta-feira, e vamos fazer o último dessa semana, né? E vamos falar hoje sobre o auxílio mútuo, né? E nós tivemos a inspiração para escolher a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E vamos começar então. Nós estamos tirando aqui da Bíblia da Mulher, tá bom? Mas eu escrevi aqui no meu papelzinho que é mais fácil para ler. Sede todos de igual sentimento, compassivo, fraternos, misericordiosos e humilde. Muito bem. Vou começar hoje com uma história, tá? E essa história conta assim. Ela é bastante conhecida até, mas inspira muito para o nosso assunto que nós vamos refletir juntos nessa manhã. É sobre dois irmãos, João e José, que tocavam uma fazenda e eles eram sócios naqueles resultados da fazenda. José tinha uma família grande com 5 filhos e João era solteiro. Cada um colocava a sua metade da colheita em seu próprio armazém. Porém, com o passar do tempo, acontecia de um dos armazéns terem quantidade diferentes de produto estocado. Olha só. Uma vez, um dos irmãos tinha muito mais do que o outro, e outra vez a situação se invertia. Mas o mais interessante é que essa situação se alternava. Sempre que um deles tendo, durante algum tempo, um estoque maior do que o outro, o que acontecia? Como que a gente podia explicar isso, né? Na verdade, acontecia que cada vez que José percebia seu armazém mais cheio, ele pegava secretamente parte do seu estoque e colocava no armazém do João, que passava a ficar mais cheio. Por sua vez, João, percebendo que seu armazém tinha mais quantidade de alimento estocado, tomava parte dela e o colocava no armazém do José, sem que este ficasse sabendo. E assim as coisas continuavam a acontecer. João pensava, preciso ajudar José. Ele tem 5 filhos para cuidar e, portanto, precisa de mais recursos do que eu. E José pensava, preciso ajudar João. Ele é sozinho e não terá ninguém na velhice que cuide dele. E sempre que podiam assim, quando um saía, o outro dava um jeitinho de colocar parte da sua produção no armazém do irmão. Generosidade. O assunto de hoje, auxílio mútuo, solidariedade, enfim, fraternidade, né? O assunto que vamos refletir hoje nos leva a esse convite, o convite de buscar a felicidade, porque ninguém pode ser realmente feliz enquanto não se perder em algo maior do que ele mesmo. Tá lá no livro do Humberto Holden, O Caminho da Felicidade. Muito bom esse livro. Todo homem, diz ele, para ser feliz, gira em torno da felicidade dos outros. E é isso o convite dessa pandemia do coronavírus, né? Nós estamos percebendo que não podemos ser felizes sozinhos, que nós precisamos entender que se o outro não é feliz, nós não podemos ser felizes. Talvez este seja o convite de estarmos dentro de casa, o convite de observarmos as situações de todo o planeta, em todos os países. Todos os jornais durante o dia inteiro ficam dizendo, olha, está acontecendo isso na Itália, na Espanha, na França, não sei aonde, na China, nos Estados Unidos, agora é aqui, agora é ali. Percebem? No nosso Brasil, né? Aí é Manaus, é isso, é aquilo, e todo mundo percebendo e se preocupando. Muitos estão orando por todo o planeta, talvez nunca tenham nem pensado em orar para si mesmo, dentro da sua casa, imagine para o planeta inteiro. Então, alguma coisa está acontecendo nesse processo, né? E olha, vamos raciocinar. O mundo moderno nos fez acostumar a nos relacionar com máquinas, né? A gente acorda cedo, pega lá o cafezinho, pode até deixar... Tem umas cafeteiras, eu não tenho essa cafeteira, mas tem umas cafeteiras que você deixa na noite anterior
para tal horário antes do seu trabalho, vamos supor, eu quero tomar café às 6h15 da manhã, já deixa lá, tudo bonitinho, o pó, a água, tudo, e ele liga sozinho automaticamente, né? Então, sai perfeitinho o café na hora que você quer, quentinho, na quantidade que você quer, perfeito, nem mais nem menos, não é assim? Aí você põe lá o pãozinho na torradeira, né? Aí você coloca ali, você calcula, eu quero essa graduação, mais branquinho, menos branquinho, não quero que torre na frente, não quero que torre atrás, tem tanta coisa hoje, né? Nós ficamos assim, tão acostumados, né? Ah, vou fazer o suco, a laranja, vou lá, pego a máquina para fazer a laranja, né? Tem umas que coam, outras não coam, olha que coisa, nós estamos tão acostumados, é o despertador no celular, na hora exata, na hora certa, ele toca e você acorda. Você percebe? Nós estamos muito acostumados a nos relacionar com as máquinas, né? E aos poucos o que acontece? Nós vamos transferindo esse hábito para o relacionamento com as pessoas, esperamos o mesmo tipo de reação dos seres humanos. Qual é a reação? A perfeição. É uma coisa para a gente pensar, né? E aí acaba virando uma torre de Babel dentro da nossa casa. Por quê? Por quê, gente? Porque os pais da gente não são perfeitos. Porque o chefe lá no trabalho também não é perfeito. O seu colega no seu trabalho também não é perfeito. Os empregados se você é dono de uma empresa, não são perfeitos. Os seus clientes, olha só, não são perfeitos, né? Os fornecedores, eles não são perfeitos. O teu cônjuge também não é perfeito, longe do ideal da perfeição, não é assim como você pensa? Os teus filhos também não são perfeitos. Mas não podemos esquecer de que nós também não somos perfeitos, né? Todo mundo sabe disso. Então, por que nós queremos encontrar no outro a perfeição? Não vamos esquecer, gente. Estamos fazendo uma viagem de aprimoramento, né? E a imperfeição faz parte do nosso processo evolutivo. É importante a gente ver isso quando nós estamos nos relacionando dentro de casa, com os nossos familiares, quando nós estamos relacionando lá com os nossos, nossa vida profissional, né? Quando nós estamos pensando em termos de humanidade também. Pois é. Então não criemos, queridos, mitos, abre aspas, né? Para depois a gente se decepcionar com eles. A gente que cria o próprio mito, né? Então, por exemplo, cuidado, normalmente insistimos em atuar, em colocar uma aura de perfeição em tudo aquilo que a gente acabou de conhecer, por exemplo. Você acabou de entrar no emprego, aí você fala, né? Você chega em casa, ai, meu chefe é perfeito, meus amigos são perfeitos no trabalho, você fala das qualidades e tal. Se você acabou de conhecer uma pessoa, e aí você fala, nossa, essa é a pessoa, é a pessoa da minha vida, quero como companheiro, como companheira da minha vida, né? Olha só, e aí tem uma perfeição absoluta, né? Aí o que acontece? Alguns meses depois, como sempre, existem as arestas a serem aparadas, os aspectos a serem desenvolvidos. E aí a gente começa a se decepcionar, né? Pois é, mas isso é o chamado evolução a dois, não importa se é na tua vida profissional, né? Até eu tendo trabalho, eu amo tanto isso, quero fazer isso na faculdade, quero essa profissão, aí tudo parece lindo, daqui a pouco a gente começa a ver que tem o outro lado a ser desenvolvido, né? Chama-se evolução a dois, é um casamento. Seja no que você quiser, não só com as pessoas, mas um casamento existe em todas as situações, não? Você se casar com a vida profissional, né? Tudo isso é uma evolução a dois. Então, os dois, né? As duas pessoas, ou as duas, você e a sua profissão, você e seu companheiro, você e a sua vida, as pessoas que trabalham contigo, todos, quando estão evoluindo a dois, vão ter que aparar arestas, né? Vão ter que ter aspectos a serem desenvolvidos. Vai haver necessidade de sacrifício, de amor, de compreensão, de fraternidade e de entendimento. Queridos, Deus, vamos pensar, Ele não criou mercadoria em série. Não é uma máquina. Todas as obras de Deus são originais, inéditas, não há cópias, né? E nem repetições. É importante a gente entender isso, né?
Cada planta, cada inseto, cada animal, cada ave, cada flor, cada folha é uma obra de arte original que nunca será repetida da mesma forma. Sobretudo, cada ser humano, ele é único no seu modo de ser. Deus não criou gente, ele criou indivíduos, personalidades diferenciadas umas das outras pelo livre-arbítrio. Queridos, nós não somos marionetes. Por isso que nós temos livre-arbítrio, né? Perguntamos agora, será que pode haver então paz, harmonia em nosso lar? Como é que pode concordar entre si dois ou mais elementos tão heterogêneos, já que nós estamos falando que somos únicos, diferentes, devido talvez à nossa criação, por nós não sermos marionete, por nós termos o livre-arbítrio de escolha das coisas que nós queremos. Será que dá para viver junto? Será que a gente consegue ter harmonia, paz, compreensão com elementos assim tão heterogêneos? E aí vem a frase importantíssima do Dr. Robertinho Chique, do livro Sucesso é Ser Feliz. Ele diz assim: diferenças não significam divergências. Diferenças não significam divergências. Manter a adversidade não quer dizer viver em conflitos e em discórdias, né? O segredo da harmonia está na integração, ou seja, está em adaptar-se, em saber adaptar o seu próprio caráter, o seu próprio gênio ao caráter e gênio do outro. Esse é o segredo, adaptar-se, auxílio mútuo, né? Fazer de si um complemento do outro. Isso em qualquer situação, podemos pensar em termos de humanidade também, né? Temos que aprender que para vencer essa pandemia, nós vamos precisar um do outro, nós vamos precisar nos integrar, nos adaptar às situações diversas, né? Das culturas, das línguas, da maneira de pensar, das políticas. Nós podemos pensar em grande, macro e micro dentro do nosso lar, né? Integrar, amigos, porém, não quer dizer identificar com os erros do outro, como também não quer dizer destruir a si próprio, tá? Mas sim complementar. Não é tirar tudo seu para pegar só do outro, né? Não é isso. É complementar. Então, vamos pensar em termos de corpo, né? O nosso corpo, as células são todas diferentes entre si, né? E cada uma com a sua função peculiar. Imagine, né, se todas fossem idênticas. Como que funcionaria o organismo? Vamos pensar, né? E se, por exemplo, os olhos têm uma função, né? O aparelho respiratório tem outro, o cardíaco outra, a pele tem outra, a mucosa tem tecido com células diferentes, gustativas, a língua, né? São todas diferentes para complementar o corpo inteiro. Agora imagina, né? Se essas células que são diferentes resolvessem guerrear uma contra a outra, seria possível a vida orgânica, né? Pois é. Mas o segredo do nosso organismo não está em identificação, não está na destruição, muito menos no conflito mútuo, mas sim numa completa integração. Para o bom funcionamento do todo, reparem, as células colaboram entre si e isto resulta no equilíbrio e também no bem-estar do organismo, porque uma complementa a outra e não uma guerreia contra a outra. Por isso, querido, na vida, transpondo isso para nós começarmos a refletir sobre nós, né? A gente precisa acrescentar o gosto, a virtude, o positivo daqueles que caminham conosco, né? A completar, integrar, acrescentar a nós mesmos, integrar, né? E aí nós ficamos com a nossa própria vida mais abundante do que se a gente eliminasse tudo do outro, se a gente vivesse só com as nossas coisas,
né? Com as nossas virtudes, com o nosso gosto, com o nosso positivo. É legal quando você está ao lado de uma pessoa, quer na sua vida profissional, no seu social, na sua casa, você observar o positivo, a virtude, né? O gosto do outro e acrescentar o seu, eu não gostava disso, mas você fez essa sobremesa. Eu nunca pensei que ia gostar dessa fruta. Nossa, mas como tá gostosa. Então você começou a gostar. Acontece muito, né? Quando os adolescentes começam, não gostam de comer isso, aquilo, aí vai na casa da namorada, aí a mãe da namorada faz uma comidinha. Eu me lembro do meu filho, que detestava qualquer tipo de legume, e aí adorou mandioquinha, né? Aí a mulher lá fez, acho que a mãe da Isabela fez lá um purezinho de mandioquinha, ele adorou, passou a comer purezinho de mandioquinha, você percebe? Então, a gente acrescentando a nós, integrando, adaptando, gostando das coisas boas do outro, né? Muito bem, a gente fica mais abundante, mais repleto, isso é importante, né? Do que se a gente ficasse só com as coisas. Agora, e os aspectos negativos, você está perguntando, né? Pois é, amigos, como nós estamos vendo, estamos todos em evolução, né? E é importante que o assunto de hoje é exatamente isso, é entender que o aspecto negativo eu não preciso trazê-lo para mim, eu trago só o positivo, eu filtro isso, né? E olha, a amizade é uma relação com uma característica especial. Reconhecer a humanidade, as fraquezas, né? As limites, as dificuldades que o outro encontra para si mesmo, né, da outra pessoa, e mesmo assim continuar admirando-a. Isso chama-se amizade, né? Apesar dos defeitos que ela possa ter, eu ainda assim, né, relevo e gosto dela. Mas é assim entre amigos, né? Você sabe dos defeitos do outro, mas você continua gostando dele. A maioria dos relacionamentos, né, nós temos até hoje exigido muita perfeição, né? Na amizade, nós conhecemos a falha do outro, mas julgamos que as suas virtudes são mais do que suficiente para prosseguirmos com este afeto. Não é assim? E Jesus fez isso por nós, é um grande amigo. Ele conhece, ele sabia dos nossos defeitos, ele sabia de tudo. E mesmo assim ele prossegue com a amizade dele conosco, estando conosco dia após dia, em cada escolha que nós fazemos. Mesmo que as escolhas são escolhas que vão mais tarde nos trazer algumas dificuldades para nós mesmos, né? Porque diz lá, né, Emmanuel através de Chico, somos livres, libertos para escolher o que quisermos, mas nós somos escravos daquilo que nós escolhemos, né? E mesmo assim, nós amamos, nós mães, quando vemos nossos filhos fazendo alguma atitude que nós achamos que não é legal, nós não deixamos de amá-lo, nós continuamos amando esses filhos. E assim Jesus, o nosso grande amigo, Deus, o nosso Pai, né? Prossegue com afeto, com amor, porque sabe que as virtudes que nós temos, as possibilidades são importantíssimas, que nós vamos conseguir, né? Olha só, lembra de Paulo de Tarso, quando era Saulo? Imagine se Jesus não consegue apagar o que via para ver o que ele não via, a possibilidade daquele homem para trazer o evangelho até nós, né? Então Jesus, ele fechou os olhos para aquilo que Saulo era e deixou e permitiu e confiou e prosseguiu o afeto, a amizade, o carinho com o Saulo na transformação para Paulo, né? Através de Ananias, ele pediu a Ananias que fosse lá e tirasse as escamas dos olhos, está na Bíblia, né? Através de um passe magnético, né? E aí as escamas, está escrito na Bíblia, as escamas dos olhos foram caindo. Olha que lindo. E aí Saulo se transforma em Paulo, usando o amor, a benevolência, a boa vontade, a generosidade de quem? De Ananias. Que Ananias perguntou para Jesus, Jesus, tem certeza que é esse que você quer que eu faça? É esse aqui, ele está indo contra os cristãos. Ele está com uma lista na mão para justamente ir atrás de todos nós. E Jesus vai, porque esse é aquele que vai levar a minha palavra aos gentios e também aos judeus. Que lindo, né? Então imagina se Jesus, né, olhasse todas as imperfeições de Saulo e não apostasse nele, né? Aí na tua casa existe um monte de Saulo precisando que você seja o Ananias,
que você seja aquela pessoa que você vai auxiliar, que você vai observar que as virtudes dela são suficientes para você prosseguir com afeto. Gente, quando somos amigos, o amigo comemora a conquista do outro. O que é isso? É a generosidade atuando sobre a imperfeição, né? E aí, será que, como o João e o José da historinha, estamos tirando do nosso estoque, né? Lá do nosso armazém, compreensão, entendimento, amor, generosidade, né? Sem que o outro fique sabendo e colocando lá a seu dispor no nosso dia a dia? Ser generoso, amigo, ser generoso vai além do material. Significa, diz Emmanuel, através de Chico, dar razão ao outro quando ele não está certo. Significa pedir desculpa quando você está errado. Pensar também no outro antes de tomar qualquer decisão. Sacrificar os nossos interesses imediatos para obter uma alegria duradoura. É isso. Então, amigos, criemos oportunidades. Seremos compreendidos na medida da nossa compreensão. Então, não vamos colocar rótulos, né? Fulano é inteligente, cicrano é burro, beltrano é trabalhador, fulano é preguiçosa. Por quê? Por que a gente não deve colocar rótulo? Porque nós não vamos conseguir admirar o outro na sua totalidade, na sua plenitude. A gente fica focando só ali no rótulo. Rótulo, gente, é bom para bebidas, para latas, para alimentos, até para roupa, para coisa, né? Porque nos permite identificar o que nós estamos comprando. Se está lá escrito água de coco, o que você tem dentro? Água de coco. Não tem Coca-Cola, não tem Fanta. O rótulo define aquela coisa, né? Só tem aquela coisa ali dentro. Você entendeu? Mas com pessoas não, né? Quando nós conversamos com os nossos filhos, com os pais, com os amigos, com os funcionários, com os chefes, né? Todos eles são um indivíduo com virtudes e com coisas ainda a se desenvolver. Não é um rótulo. Quando você diz cicrano é preguiçoso, veja bem, ele não é só preguiçoso. Você pode fazer uma revisão e verificar quantas outras virtudes ele tem também. Aí você pode fazer aquilo que Jesus fez com Saulo, né? Apostou naquilo que ele não via e fez vista grossa para aquilo que ele via. E aí ele conseguiu fazer Saulo se transformar em Paulo. Entende? É isso, gente. Olhe, não rotule a pessoa que está ao seu lado, as pessoas que estão... Não crie ilusão, como nós falamos, né? Criando assim um rito de maravilhoso, como máquinas, né? É perfeito, é absoluto. Para de fazer essas ilusões e observe que todas as pessoas têm o seu lado bom e têm o seu lado ainda a se desenvolver, né? Por isso, entre amigos, um comemora a conquista do outro, é sempre a generosidade atuando sobre a imperfeição. A nossa tarefa no caminhar da evolução é a busca crescente do nosso progresso moral, espiritual e intelectual. Sem nos esquecermos, amigos, de darmos as mãos àqueles que são cúmplices do nosso caminho, rumo, ambos, às vitórias e as conquistas individuais, onde o adaptar-se, o integrar-se, é a forma que nós possamos trazer o auxílio mútuo, a fraternidade entre nós. Então pensemos como indivíduos, mas pensemos como humanidade também. E aí fica a última frase, quando o livro Amor e Sabedoria, do irmão José através Bacelli. É através da nossa mão estendida que o nosso coração alcança o coração do próximo mais distante. Que vocês tenham um excelente fim de semana, que assim seja, graças a Deus.